Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Sextou, graças a Deus, chegamos. Tô tentando colocar um louvor, mas eu acho que não vai rolar. Então tá, né? A gente canta, só que não. Então hoje nós estamos no Salmos 14, avançando. Faltam, não sei, 136? São 150. Temos até o final do ano, com a glória de Deus, porque Salmos é muito bom, né, gente? Tenho visto algumas pessoas chegarem por aí e curtirem, né? Então, que bom que Salmos abençoe, sempre abençoou, né? As pessoas têm o costume de deixar uns salmos aberto normalmente no trabalho ou em casa, ou até mesmo ler. A primeira coisa do dia delas, ler um salmo. E salmo realmente, ele edifica demais a gente, e não só edifica, como nos ensina a fazer orações. Então, que nós não fiquemos somente na parte da leitura, mas possamos aprender com os salmistas a orar, a fazer o que eles faziam, orando, né? Declarando, entendendo aquilo que está se passando dentro de nós, dentro do nosso coração, sabe? Assimilar os pensamentos, os sentimentos e colocar isso em oração. Nesse salmo, por exemplo, o salmista, ele vai virar e ele não vai entender. Ele vai virar e ele vai falar: cara, parece que tá tudo errado, tá todo mundo pensando errado, tá todo mundo vivendo errado, tá todo mundo se deteriorando, né? Ele vai usar a palavra corromper, que se traduzido do hebraico, a palavra shakat, vai ser deteriorar, né? Parece que o mundo está deteriorando. E ele vai contar isso para Deus em forma de oração. E ele vai falar: mas eu sei que o Senhor, tomara que o Senhor, sabe, venha e faça justiça e escolha os dele, os que estão dentre eles. Mas vamos começar orando, e aí a gente lê e entende um pouquinho mais disso. Deixa eu tomar água. Amém, Jesus. Obrigada por essa semana, Senhor. Mais uma semana que se concluiu, e te agradecemos por ter sido ela em sua presença. Te damos graças porque o Senhor nos, sabe, Deus está o tempo todo ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Te pedimos perdão se ao longo dessa semana nós erramos, pecamos contra Ti, desviamos os nossos corações ou os nossos passos dos Teus caminhos, mas dizemos que estamos aqui de novo, Deus, para voltar para Ele, sabe, Pai, sabendo que o Senhor é um Pai bom, um Pai misericordioso, um Pai bondoso, um Pai que conhece os nossos erros, os nossos pecados, e o Senhor está pronto para perdoar, sabe, como aquele filho pródigo que, sabe, errou muito contra o pai, mas quando ele decidiu voltar, o pai dele não estava com um chicote na mão, o pai dele não estava, sabe, não fez pouco caso da volta dele, mas estava de braços abertos em nome de Jesus. Nós sabemos, Deus, que cada vez que nós nos arrependemos e decidimos voltar para Ti, o Senhor estará de braços abertos para nos receber de volta. Te agradecemos por isso, colocamos diante de Ti todo este final de semana, este dia de hoje, e consagramos os nossos ouvidos e as nossas mentes a Ti, para que o Senhor fale e faça em nós aquilo que é da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, mami. Seja bem-vinda. Vamos ler, então. Salmos 14 é um salmo de Davi. Ele vai falar assim: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada?
Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Então aqui, gente, eu acho interessante porque quando eu li esse capítulo para fazer a live, né, ontem, então, eu comecei a pensar, sabe? E eu, sei lá, às vezes eu olho assim para as pessoas, até mesmo as cristãs, e eu começo a ver, eu falo, gente, por que essa pessoa pensa assim? Por que tipo, então, mas assim, eu sei, eu caí, tá, tô no pecado, mas assim, Deus vai usar essa situação e eu continuo sendo cristã e a gente continua sendo brother e eu fico assim, você tá pecando, tá sabendo que tá pecando e tá, tipo, tá tudo bem. E eu comecei a pensar nisso, e eu comecei a pensar, cara, é por isso que o salmista vai dizer que tá tudo deteriorado, até as pessoas que são cristãs, elas estão vivendo nesse pecado, mas achando que tá tudo certo, tipo, mesmo assim não me tira o título de cristã. E, ok. Mas lendo aqui agora com vocês, o salmista, ele vai falar que lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Aí eu venho para minha vida e eu penso assim, mas eu tô me esforçando e buscando seguir a Deus. E claro, a gente dá uma desviadinha, erra, peca de vez em quando, mas pelo menos eu não peco como eles. Mas aqui o Senhor tá falando que não, que eu sou igualmente corrupta. Que a minha vida também não está nada boa. Que eu, achando que na minha justiça própria, que no meu entendimento de que eu tô seguindo e tô fazendo as coisas certinhas, e mais tarde eu vou ver aqui que o Senhor está do lado daqueles que lhe obedecem e os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor, ok? Eu também me encaixo nesses versículos aqui. Mas eu preciso olhar para esse versículo que fala que eu sou igualmente corrupta aos meus irmãos que estão pecando, sabe? Seja fora do cristianismo, seja dentro do cristianismo, seja tentando ali fazer o melhor e o certo. E todos nós somos colocados como igualmente corruptos. Mas existe um santo, um Senhor, um justo, um que venceu a morte, o pecado, e ele morreu pelos nossos pecados. Então, a palavra de Deus vai falar, porque todos caíram e foram destituídos da graça de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele fez reconciliação do homem com Deus. Então, se a gente crê, se eu, qualquer outro dos meus irmãos vierem a crer em Jesus, nós somos justificados por eles, não que nós somos, né, nós buscamos uma vida de santidade, e sim, pode ser que eu estou, né, um passo adiante, mas nós buscamos a vida de santidade, mas sabendo que é o Senhor quem nos justifica, que eu não estou um passo à frente de ninguém, sabe, que nós estamos na mesma situação, até que Jesus possa vir e nos justificar e a gente possa virar e falar, Senhor, eu reconheço que eu sou pecadora e eu quero a sua graça sobre mim. E eu quero continuar olhando para o Senhor e caminhando os passos que o Senhor caminhou. Né, fazendo o que o Senhor fez. Então é isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa observar o mundo está se deteriorando. Nós, como cristãos, nós temos sim que dar exemplo, que ser diferentes, que ser melhores. Não podemos aceitar o pecado como tá tudo bem, tudo ok.
o Senhor Jesus, se você é cristão de fato, você vai se sentir incomodado e, e mal com o pecado, entendeu? Você vai virar e vai falar, cara, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, eu preciso, sabe, se eu sou um cristão, eu preciso me corrigir. Mas a gente também não pode se sentir superior, porque todos nós estamos numa condição em que carecemos da graça de Deus e de Jesus, como esse justificador, como essa pessoa que morreu por nós, pelos nossos pecados e hoje faz reconciliação nossa com Deus. Ou seja, o cristão, ele tá nessa jornada. Uma pessoa que ainda não se decidiu por Jesus e por Deus, ele precisa saber que ele pode, que ele tem a mesma condição e que ele pode, da mesma forma, tá sendo justificado por Deus. Então é isso, é mais ou menos isso. E aí, no versículo 7 vai finalizar dizendo: queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. E aí foi isso, o salmista meio que declarando profeticamente que sabia que viria um Salvador de Jerusalém. E esse Salvador é Jesus Cristo. Então é isso. Ficou um pouco confusa, né? Depois eu pensando, ficou um pouco confuso. Mas enfim, gente, assim, é porque, sei lá, mas deixa assim mesmo pra eu não piorar. Mas é isso, tá bom? Deus abençoe, bom final de semana pra vocês e amanhã nós não temos live. Amém? Tchau, tchau.